bom? Queria dizer para vocês, inicialmente, capítulo 14, versículo 1, o casamento de Sansão. Queria dizer para vocês, logo de início, que o livro de Juízes é um livro muito diferente, né? E que traz um período do povo de Israel, do povo do Senhor, que as coisas estavam muito confusas, o povo sem uma direção muito clara, o povo fazendo aquilo que mais agradava ao seu próprio coração. Então, Deus, nesse período, levantou libertadores, ou também, como nós chamamos, juízes, homens que tinham como incumbência a libertar o povo do Senhor e também promover uma melhor qualidade espiritual e, ao mesmo tempo, também aconselhar. Então, por isso, juízes, eles resolviam as querelas, os problemas existentes entre o povo. Bom, e Sansão, como eu costumo dizer, Sansão, falei semana passada, ele é digno de uma novela global, porque Sansão, ele faz parte de uma história, ou a sua história é uma história de sexo, violência, morte e poder. Um homem que era violento, um homem impulsivo, um homem libidinoso, infantil e egoísta. Mas o que é curioso dizer que, apesar desse quadro, desse perfil que nós vemos, tanto do povo do Senhor nessa época, como do próprio Sansão, a gente fica perplexo, mas é interessante de dizer aos irmãos e ressaltar que Deus usa pessoas imperfeitas, que Deus soberanamente, embora não concorde com tudo que nós venhamos a fazer, mas Deus ainda assim nos usa. E isso é para muita gente um escândalo. Pessoas que não compreendem isso como Deus age, né? Deus age dessa maneira. E outra coisa importante dizer nesse período é que esse período foi um período no qual o povo estava completamente acomodado. O povo estava acomodado com a situação. Ao que parece, não havia muita dificuldade para o povo do Senhor se locomover. Havia um domínio, mas o povo estava acostumado e o povo estava correndo o risco de viver aquilo que hoje o povo de Israel tem vivido em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, a chamada assimilação. Eles estavam tão confortáveis com a sociedade maior que eles estavam adotando os mesmos hábitos, os mesmos procedimentos, a mesma idolatria. Tudo isso estava acontecendo e era um grande perigo para a nação de Israel. E o povo não se movia, o povo não orava a Deus, pedindo um libertador. O povo estava tranquilo e acomodado com essa situação. Então, a isso nós chamamos de assimilação, basicamente perdendo a sua identidade, os valores que compunham o povo de Israel. E hoje acontece isso, né? O povo de Israel ele tem se misturado com outros povos e adotado, inclusive, comportamentos que são diferentes do judaísmo. E eu diria para você, também acontece isso com a igreja. Nós temos verificado que em muitos lugares a igreja tem adotado também o sincretismo religioso, o padrão de fé, de devoção, de dedicação às coisas do Senhor, à igreja. Isso tem abrandado, tem diminuído. Muita gente, inclusive agora, já se intitula um cristão em casa, né? Um cristão que fica em casa. Então, ele não tem mais aquele compromisso de estar junto à comunidade, participando da vida da igreja, e até mesmo, às vezes, vivendo muito parecido com o mundo. A gente já encontra hoje crentes corruptos, crentes que... nós já vimos na televisão isso, nós encontramos crentes com comportamento sexual dos mais variados, gente com vida dupla, gente vivendo as coisas mais feias. E eu não estou falando isso de um caso esporádico, ou de uma coisa que aconteceu como um deslize, mas pessoas que adotaram esse tipo de comportamento
mas, ao mesmo tempo, convivem numa igreja com a consciência completamente tranquila. E a gente tem que se cuidar sobre isso, tem que pensar a respeito disso, porque o povo precisa buscar o Senhor, precisa orar, precisa expressar a sua espiritualidade na evangelização, na leitura da palavra. Tudo isso tem que fazer parte da nossa vida, senão a nossa espiritualidade definha e nós acabamos por adotar o mesmo comportamento das pessoas que estão à nossa volta. E isso é profundamente perigoso, essa assimilação vivida pelo povo de Israel naqueles dias, e é a mesma assimilação que, por vezes, a gente olha e percebe que a igreja está vivenciando também. É uma assimilação. E isso levava ao risco do povo de Israel se perder. Ele ia se miscigenar, iria acabar se perdendo, seus valores também iriam se diluir, e eles acabariam perdendo a sua identidade nacional. Então, esse é um quadro, a coisa é muito inteligente, o que está se passando aqui é algo real e que se reproduz também em pleno século XXI com a própria igreja. Não havia também no meio do povo um conflito ético. O povo não sentia nenhum tipo de dilema ético, de conflito, por conta da sua fé e o comportamento adotado. Aquilo agora era completamente natural. Então, eles viviam da mesma maneira que as demais pessoas viviam, que os outros povos viviam, e no caso aqui, os filisteus também viviam. Então, essa é a realidade que nós estamos verificando no livro, né, de Juízes, mais especificamente nesse período que trata da história desse homem chamado Sansão, né? Outra coisa importante de dizer aos irmãos, que, como a gente costuma falar, um pecado leva a outro pecado, um abismo chama a outro abismo, e aquele quadro, ele vai, como foi se avolumando, ele vai se avolumando também em nossos dias. Eu lembro de uma ocasião que uma irmã virou-se e ela estava assim, um pouco ausente da igreja, foi com o marido à igreja. E o marido dela jovem, ela também jovem. E ela falou assim, quando acabou o culto, ela virou-se para o marido e falou: puxa, mas foi tão bom eu ter vindo hoje, olha que eu não queria vir. Ela já estava umas 3 semanas ou mais sem ir à igreja. E ela falou: puxa, foi tão bom. E o marido dela falou: eu não te falei que Deus iria abençoar, que Deus iria falar com a gente, que nós precisamos estar em comunhão com os outros irmãos. Então, coisas assim são importantes da gente refletir, e o povo do Senhor, ele estava vivenciando tudo isso. Eles estavam completamente acomodados e vivendo um tempo de quase que uma assimilação. Outra coisa importante dizer aos irmãos também é que Deus atua, reiterando o que eu falei no início, Deus atua na história usando, inclusive, os erros de Sansão para fazer uma coisa que Deus queria fazer. Que coisa era essa? Deus queria separar os filisteus do povo dele, do povo de Israel. Por quê? Isso não aconteceria de maneira voluntária naqueles dias, porque eles estavam completamente satisfeitos com aquele quadro e com aquela realidade. Mexer para quê? Alterar esse quadro para quê? Tá bom como está. Poderia ser pior, tá bom demais. E, na verdade, Deus usa, inclusive, as fragilidades morais desse homem chamado Sansão e também do seu próprio povo, e para isso fazer o quê? E com isso, ele impedir que aquele conluio, aquela união, aquela associação continuasse de maneira tão pacífica. Então, Deus não queria que isso acontecesse de maneira alguma, porque ele ama o seu povo e queria ver o seu povo em seus caminhos. Mas o povo, nesse dado momento, o povo, ele não iria mudar o comportamento. É por isso que, às vezes, acontecem fatos na história de uma nação, na história de uma igreja, de uma família, de uma pessoa, fatos dos quais nós não compreendemos muito bem o que está ocorrendo, mas Deus, na verdade, está agindo
para um fim proveitoso, segundo a sua própria vontade. E isso é muito interessante de dizer. É interessante falar também que essa história de Sansão e de todos os juízes mostra para nós que Deus é soberano, Deus não tem que dar satisfação a ninguém. Ele é livre para atuar, para agir, para fazer como ele deseja, como lhe apraz. Deus tem toda a liberdade de dar a direção segundo o seu querer. E isso, para muita gente, é muito complicado, né? Como Deus age assim, mas ele age dessa maneira. Tudo para provocar ou para conduzir a história segundo o seu querer, segundo o seu propósito. Então, são coisas importantes de nós falarmos inicialmente aos irmãos nesta noite. Bom, também é interessante dizer uma frase que hoje quase não se usa muito, mas se falava muito há uns anos atrás, não dá para colocar Deus numa caixinha. Não se pode colocar Deus numa caixinha. Deus, ou numa gaveta. Deus não se controla por nós. Deus não é controlado nem por mim, nem por você. Ele não é manipulado pelas suas criaturas. Deus tem total liberdade de agir como ele deseja. E eu lembro que o fato de Deus usar pessoas, às vezes, em pecado, chama muita atenção de pessoas de fora da igreja até, e de pessoas cristãs. E eu lembro que, aproximadamente no ano de 1987, eu tinha 2 anos de convertido apenas, e houve um escândalo na mídia, um homem muito famoso, chamado Jimmy Swaggart, cometeu pecado sexual. E naquele momento, o que ocorreu? Todo mundo ficou muito abalado, porque o seu ministério era muito grande, e ele era tão rigoroso que ele dizia que o ministério dele era quase como se fosse o único ministério. Era superior ao ministério das Assembleias de Deus, da qual ele fazia parte também. Mas o seu ministério específico, ministério de Jimmy Swaggart, era o verdadeiro ministério. E aí veio à tona a sua falha, o seu pecado, e com isso muita gente ficou confusa. E eu lembro que um grande pastor da Assembleia de Deus, Alcibiades Vasconcelos, se eu não estou enganado, Alcibiades Pereira Vasconcelos, ele escreveu um artigo no jornal Mensageiro da Paz, falando a respeito desse assunto. E ele, biblicamente, um homem muito preparado, ele explicitou biblicamente, teologicamente, o fato de Deus usar pessoas, ainda que em pecado. Né? Então, o livro de Juízes é uma prova completa da imperfeição humana e da graça de Deus, de um Deus amoroso, que conduz a história e que, por vezes, usa pessoas muito equivocadas, erradas e pecadoras. Deus, ele tem essa prerrogativa e ele age assim. Bom, e aí, meus irmãos, para a gente poder também relembrar o texto, é interessante dizer a vocês que Sansão ele tinha total liberdade em ir e vir. Então, se ele podia ir e vir, ele podia ir para um lado, voltar de lá. Era sinal de que não havia nenhum empecilho para a sua locomoção e para a sua expressão vivencial. Ele era, de fato, alguém que tinha liberdade ali, como os demais também tinham. Então, tudo estava muito bem assentado e tranquilo, inclusive para o judeu. Outra coisa interessante dizer para os irmãos é que ele não se deteve em fazer algo equivocado ou em fazer muitas coisas equivocadas. Mas a primeira delas, nós vimos no versículo de número 1 e de número 2. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Tomai-ma, pois, por esposa. Olha que coisa interessante. Ele direciona os pais a tomarem aquela jovem como sua esposa, sendo que a tarefa naquela cultura era do próprio pai em encontrar uma esposa para seu filho. Então, ele está descumprindo
a regra, o habitual, o que sempre acontecia naquela cultura. E numa cultura rígida, patriarcal, isso era algo indevido, algo que não poderia ser feito. Era uma ingratidão para com o pai, era algo que entristeceria muito o pai. E aí o texto diz para nós ainda: porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então, o próprio pai chama a atenção do seu filho, tentando demovê-lo desse ideal de casar com uma mulher filisteia. E ele fala: poxa, tem tantas mulheres aqui, né? Por que agir assim? Por que se comportar dessa maneira? E é interessante dizer que, ainda hoje, né, a gente sabe que os judeus têm por hábito casar dentro da própria família, né, o chamado endogamia. Então, dentro do próprio povo, e tem muitos casamentos dentro da própria família. Aqui mesmo no Brasil, no período em que os cristãos novos chegaram aqui e no segundo século, terceiro século depois disso, até pouco tempo isso ainda acontecia, hoje em menor quantidade, mas no interior do Brasil, no Nordeste, você encontrava casamentos endogâmicos, ou seja, dentro da própria família. Então, qual era o motivo disso? O motivo era para preservar a etnia, a pureza da raça, mas, ao mesmo tempo, também manter aquilo que foi aquinhoado com os anos de trabalho, né, a herança dentro do próprio clã. Então, essas eram as ideias principais. Mas o casamento desse homem chamado Sansão, ele é um casamento, uma expressão interessante, diferente, exogâmico, ou seja, fora da família e ainda fora do povo. E o que é pior, um casamento celebrado com uma mulher de um povo que ele deveria ser o libertador. Então, veja as implicações dessa questão toda, né, que envolvia, né, essa vida tão significativa como líder, como Sansão foi, mas, ao mesmo tempo, com as suas contradições. Um homem que se apaixonava de maneira muito fácil, que não avaliava outros critérios no momento de escolher uma mulher. Então, isso é importante que se diga. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para o texto vai nos dizer ainda: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Por que isso aqui? É estranho, né? Que isto vinha do Senhor? Como assim? Ou seja, o próprio Deus estava usando essa situação de Sansão ter se apaixonado por essa mulher para promover a separação entre esses dois povos. Aparentemente é algo contraditório, né? Então, eles estão se unindo e Deus vai usar aquilo para a separação dos dois povos. É o que vai acontecer. Então, Deus opera apesar das escolhas equivocadas de seus filhos. E o propósito acontece para coisas que eles não sabiam naquele momento exato em que a cena transcorria. Eles não sabiam disso. Então, é por isso que o texto diz: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Deus tinha um propósito. Procurava ocasião contra os filisteus. Deus queria fazer algo em relação aos filisteus. E aí, o texto vai nos dizer assim, olha comigo aqui no versículo ainda de número 4, naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Havia um domínio, mas como eu falei no início, era um domínio tranquilo, era algo em paz. Não havia oração, não havia insurreição, não havia um clamor a Deus para que Deus levantasse um libertador. Nada disso estava acontecendo. Eles estavam numa boa, numa tranquilidade só. E o texto prossegue: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão.
Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizeram. Bom, então, coisa curiosa também nesse versículo aqui, em primeiro lugar, é que o Espírito Santo se apossa dele e dá a ele a condição de vencer um leão. Então, é uma coisa interessante, o Espírito Santo como alguém que vem e dá força para que ele abatesse um leão. E o que é mais curioso ainda, ele o faz sem usar nenhum tipo de arma, né, com a própria mão. Só que ele não fala isso para o seu pai nem para a sua mãe. Por quê? Porque ele era nazireu e ele não poderia atuar agora sem se purificar. E ele não dá a saber a seus pais o que havia acontecido. Olha que coisa, ele omite do seu pai o conhecimento sobre esse assunto. Então, é o que acontece. E aí o texto vai nos dizer ainda: desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Veja que ele, na verdade, estava completamente apaixonado por essa mulher, gostando muito, encantado pela sua beleza física. E geralmente é assim mesmo, né? Quando a gente se enamora, a gente não pensa em mais nada, não vê mais nada, fica realmente encantado com a pessoa. Só que ele deveria pensar alguns aspectos importantes. Ela não é do meu povo, ela não faz parte da aliança, eu não devo me relacionar com ela. Realmente, tem muitas mulheres na família do meu pai, no nosso clã, e ele não agiu assim. Bom, versículo 8. Depois de alguns dias voltou ele a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, e eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Olha que coisa. Então, mais uma vez, ele vai se contaminar, porque o nazireu não poderia ter contato. Acabou o áudio. Não poderia ter contato com um animal morto, com uma pessoa morta. Tomou o favo de mel nas mãos e foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. O que aconteceu aqui? Ele, na verdade, pegou o mel, um animal morto, e ele não comenta com os pais. Uma vez, ele omite algo que deveria ser do conhecimento de seus pais. E, mais uma vez, também ele se contaminou. Seria necessário que ele se purificasse primeiro, tá? Então, nesse ponto até aqui, é o que nós queremos falar e relembrar, que é muito importante para a nossa lembrança e para a fixação desse conteúdo, que é um conteúdo um tanto quanto extenso. E aí, no versículo de número 10, nós vamos ler a respeito do enigma de Sansão. Né? Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete. A palavra banquete aqui no original, ela dá uma ideia de um evento com bebida alcoólica, tá? Com bebidas. Mas nós não podemos dizer, o texto não nos permite fazer isso, dizer que Sansão ingeriu bebida alcoólica nesse momento. Se ele o fez, ele, mais uma vez, ele errou em relação ao seu voto de nazireu. Então, mais uma vez, ele pecou, ele errou, fez o que não deveria fazer. Olha que coisa interessante, se é que isso aconteceu, embora o texto não nos dê segurança para fazer tal afirmação. E aí diz o texto, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Esses companheiros aqui, o entendimento majoritário é que eles são realmente filisteus. Eles são filisteus e estavam ali, de alguma forma, para trazer alguma segurança ao evento e também se precaver de alguma ação do próprio Sansão, que era um homem por demais forte. Bom, e aí o texto diz assim para nós: sucedeu que, como visse, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão:
dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se, nos 7 dias das bodas, porque os casamentos duravam 7 dias, mo declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Então, ele propõe um enigma, e esse enigma era justamente algo vivido por ele, que todos desconheciam e não tinham como descobrir, como saber, exceto através de um expediente que eles usaram, que vai ficar mais claro na sequência. Então, olha que coisa interessante. Ele propõe um enigma. Versículo 13. E se não puderdes declarar, vos dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. Essas roupas eram roupas especiais. Eram roupas de gala, roupas para momentos festivos, momentos muito significativos. Eram roupas caríssimas. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ora, obviamente, ele está se referindo a quê? Ao episódio no qual ele matou o leão. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. O que eles fazem? Eles usam de uma estratégia e ameaçam a mulher de Sansão, dizendo que queimariam a casa dela. Então, ela morreria, seu pai também morreria. É o que eles estão dizendo, como uma forma de obter uma informação que seria impossível de se obter de outra maneira. Então, é o que acontece aqui. E aí o texto fala, convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? Eles estavam acreditando que a mulher de Sansão estava em conluio com ele, objetivando uma ação para colher ainda mais riqueza desses homens, essas vestes festivais desses homens. Então, é o que eles concluem, é o que eles falam aqui. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não o declarastes a mim. Então, veja que esses homens eram, na verdade, patrícios, né? Então, do mesmo povo da mesma terra. E aí o texto diz, ainda para nós, o seguinte, ela usa de um subterfúgio também. Se você me ama, poxa, por que você não contou para mim? Eu deveria saber se você me ama. Como quem diz, você não confia em mim? E aí o texto prossegue. E ele lhe disse, nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei. E tu declararia a ti? Irmãos, o raciocínio também dele é muito coerente. Ele não falou para o pai, não falou para a mãe. E ele não queria falar para ela. Né? Uma relação começando, uma coisa que tinha implicações sérias, não queria dividir aquilo com ninguém. Né? E eu digo para você que tem coisas que realmente a gente não deve dividir com ninguém. Tem assuntos que, para a gente abrir o coração, tem que ser para uma pessoa de extrema confiança. Não podemos falar para todas as pessoas. É como o pastor, por exemplo. Assuntos que ele tem conhecimento, ele não comenta nem com a esposa dele. Tem assuntos que são tão sérios que ele não pode falar. E aí o texto vai nos dizer, então, disseram, pois, a Sansão, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol. Ou seja, ainda estava dando prazo, era o momento. E aí disseram, que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio. Se vós não lavrasseis com a minha novilha, ou seja, com quem? Com a mulher dele. Nunca terias descoberto o meu enigma. Ou seja, foi ela quem contou para eles. Então, o Espírito do Senhor
de tal maneira se apossou dele. Mais uma vez, o Espírito Santo, que é algo muito diferente, algo muito inusitado para nós, no nosso entendimento, né? O Espírito Santo se apossa dele, conferindo força, né? E ele desce, diz o texto, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, ou seja, tirou os pertences deles, e as suas vestes festivais. Deu aos que declararam o enigma. Ele cumpriu aquilo que ele havia prometido, já que eles disseram qual era o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. O que aconteceu aqui? Ele ficou muito irado, muito chateado com tudo que aconteceu, e com isso ele desce, ele fere pessoas, ele mata pessoas, e ele traz as vestes para dar àqueles 30 homens. E depois disso, o que ele faz? Ele vai para a casa do seu pai. E quando ele o faz, o pai dessa jovem de Tímina, o que ele pensa? Ele foi embora, houve um divórcio, ou esse casamento nem está consumado. E o que acontece agora? Que vergonha para a minha filha, que vergonha para nós. Que escândalo, que vão dizer, qual vai ser a repercussão disso? E aí diz o versículo 20, ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Tá? Então é o que o pai faz. Vai verificar depois que Sansão volta, mas que ao fazer isso, de fato, o pai agiu, num certo sentido, dentro de uma lógica, mas agiu de maneira precipitada, porque, ao que parece, pelo texto, pela narrativa na sequência, Sansão realmente amava essa mulher. Então, vai ficar mais claro ainda na sequência do texto. Tá? Eu não vou me delongar muito mais, apenas quero ler esse texto e fechar. Vou ler dos versos de 1 a 8 ainda, e depois a gente fecha. Passados algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia, entrarei na câmara de minha mulher, ou seja, terei intimidade com a minha mulher, coabitarei com ela. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Por quê? Ele já havia tomado uma decisão, entregou a sua filha ao companheiro de honra de Sansão. E aí o texto diz, ele disse, por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é mais formosa do que a irmã que é mais nova. Ou seja, o pai quis oferecer, então, no lugar dessa filha, uma mais nova, que, segundo ele, era ainda mais bela, ainda era mais bonita. E ele diz, toma, pois, em seu lugar, tentando resolver, assim, a situação complicada e desastrosa por uma atitude também precipitada dele, visando resolver um problema. E aí, meus irmãos, então Sansão lhe respondeu, desta feita sou inocente para com os filisteus. Por que ele fala desta feita sou inocente para com os filisteus? Porque na vez anterior, ele sabe que havia maldade nele, havia realmente dolo quando ele desce ali e mata aquelas pessoas só para poder pagar a dívida com aqueles 30 homens. Então, ele reconheceu com essa fala que naquela ocasião, naquela oportunidade, ele de fato agiu mal. Mas aqui ele diz, desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. Olha só. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda, e com a cauda ele atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado, fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e, assim, incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar.
e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timinita, porque ele tomou a mulher e deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram e o seu pai. Então, eles acabaram por tirar a vida do pai da mulher de Sansão e também da mulher dele. Disse-lhes Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Nós vamos parar por aqui. Na semana que vem, nós vamos fazer uma transição, como fizemos hoje também, e vamos seguir até o final do capítulo 16, tá? Até o final do capítulo 16. Eu não sei se vocês conheciam a história de Sansão, a vida de Sansão, com tantas minúcias, com tantos detalhes, mas essa história, para nós, ela é por demais esclarecedora, porque ela nos mostra uma face do ser divino que muitas pessoas não imaginam, ou seja, que Deus não está impedido de agir porque os seus vasos, os seus instrumentos, eles estão em pecado. Ainda assim, ele nos usa e ele cumpre o seu querer e o seu propósito. Obviamente, o ideal de todo aquele que é servo de Deus, que é cristão, é estar com a vida no prumo, é estar vivendo uma vida de fidelidade a Deus, de oração, de busca da sua presença, de comunhão, seguindo os propósitos de Deus. Mas nós vimos aqui, nesse texto, que um homem que foi usado por Deus, ele tinha em sua vida uma série de contradições, diversas contradições. Ele não cumpriu exatamente o voto de Nazireu, ele, em dados momentos, pelo menos omitiu algumas verdades, ele passou por cima da autoridade do seu pai, quando requereu que seu pai tomasse a mulher de Tímina, daquela região, para ser sua esposa, para ser sua mulher. Vimos também a violência com a qual ele agiu, né, nesses momentos todos aqui, nesses vários momentos, agiu de maneira muito violenta, impulsiva, com uma reflexão muito pequenina. Então, alguém muito impulsivo. Ele era um homem impulsivo. Então, com algumas características que não são próprias de um homem de Deus, de um homem movido pelo Espírito Santo. São aquelas contradições que o texto apresenta para nós, não contradição bíblica, mas é bom explicar isso, porque a Bíblia não tem contradição, mas contradição pela vida dele, a vida de Sansão, que era muito conturbada, ele não seguia de forma retilínea os propósitos estabelecidos por Deus para a sua própria existência. E Sansão é muito parecido com o próprio povo naquela época, porque o povo também estava completamente acomodado, fazendo escolhas apaixonadas, seguindo o seu próprio curso, fazendo o que bem vinha ao seu coração, aquilo que desejava, o que pensava, né? Então, assim o povo agia de maneira impulsiva. O povo estava, como eu falei no início, em via de se tornar assimilado pelo povo filisteu. Então, um grande risco para a nação de Israel. Então, Deus interveio usando essa circunstância equivocada do coração desse homem chamado Sansão para promover uma separação, uma ruptura entre esses dois povos, para que seu povo pudesse identidade e também na sua espiritualidade. Então, são pontos importantes de nós pensarmos. Nós estamos em contato diário com uma comunidade maior, com muitas pessoas dos mais variados credos, comportamentos, visões de mundo, e nós precisamos nos ater à palavra de Deus, viver uma vida plena do Espírito Santo e, de fato, a vontade do Senhor para a nossa vida. Nós não podemos nos deixar levar pelas belezas transitórias,
por aquilo que fazem como propostas a nós, sendo algo completamente ruim para a nossa própria existência, segundo o querer e a vontade de Deus. A gente precisa ficar muito firme naquilo que Deus deseja para nós, naquilo que é claro em sua própria palavra. É assim que a gente deve viver e se conduzir. A história de Sansão, que foi um líder, foi alguém com um papel importante na história de Israel, mas, ao mesmo tempo, uma história maculada por um comportamento profundamente equivocado, violento, libidinoso. Isso vai ficar mais claro ainda. Então, isso é muito ruim quando alguém tem uma história que poderia ser brilhante, linda e maravilhosa, e essa pessoa tem uma mácula no seu caráter, no seu perfil. Isso também mostra para nós, e eu por aqui encerro, que nem sempre a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela é sinal de que Deus esteja aprovando a maneira com a qual nós estamos agindo e nos comportando. Então, a história de Sansão, ela é muito clara nesse sentido. Por vezes, nós pensamos, porque alguém é muito abençoado, essa pessoa está dentro da vontade de Deus, Deus está aprovando a vida dela. Porque alguém prosperou demasiadamente, essa pessoa é alguém que Deus está com a mão sobre ela, que Deus está aprovando e aplaudindo o seu jeito de ser. Sansão tinha alguns outros problemas também. Ele era alguém que vivia de forma solitária. Sansão não era alguém que formava uma equipe. E isso é muito ruim para todo aquele que é cristão. O cristão tem que andar com cristãos. O cristão tem que ter companhia, tem que ter amigos, tem que ter amizade, tem que ter comunhão. Precisa fazer isso. A pessoa que vive isolada, ela é um alvo fácil para Satanás, com as suas artimanhas, vir a derrubar essa mesma pessoa. Nós precisamos de gente próxima a nós, gente amiga, gente do nosso povo, gente cristã, boas conversas, gente que nos anime, que nos coloque para cima, mas que, ao mesmo tempo, quando nós estivermos equivocados, em amor, cheguem para nós e nos corrijam e nos deem uma palavra que seja corretiva. Nós precisamos disso. Existem muitos líderes nesses dias que, porque chegaram a um certo patamar, eles não querem mais lidar com ninguém, se submeter a ninguém. Isso é péssimo, porque essas pessoas, quando caem feio. Quando caem, há uma vergonha muito grande. E por quê? Porque elas não querem compartilhar da sua intimidade com mais ninguém. Que ninguém conheça como é a sua vida, como é a sua história, como é o seu viver, como são suas aptidões, os seus gostos, suas paixões. E quando eu penso nisso, eu digo que o nosso ideal de espiritualidade é sermos o mais autêntico possível. Nós precisamos de autenticidade, de verdade, na nossa maneira de ser. Existem homens que interpretam papéis, que não se deixam conhecer. E isso é ruim. Isso é ruim. O pastor, ele não pode pensar que ele tem que se esconder para que ninguém veja, por exemplo, os seus defeitos, as suas falhas, as suas precariedades. Ele precisa estar no meio do povo, sabendo que um povo maduro há de respeitá-lo, apesar das falhas que ele tem, como todo mundo as tem. Então, é assim que nós temos que viver. Eu conheci algumas denominações, algumas igrejas, que o pastor ele não se assentava com membros. O pastor ficava completamente distanciado. Quando acabava o culto, ele saía pela porta de trás. Ou então ele ficava lá na frente, sozinho, apenas para dar um aperto de mão na frente da igreja. Diferente de nós, que é na porta. Ele ficava na frente. E era assim que acontecia. Por quê? A orientação era que ele não deveria andar no meio do povo. E eu fico pensando, quando a gente pensa no rebanho, quando a gente pensa em Jesus, a gente não consegue ver de outra maneira, né? A gente consegue olhar e perceber que Jesus estava no meio das multidões. Claro que ele tinha um grupo mais seleto, um grupo de amigos mais próximos, mas Jesus sempre andou entre as pessoas. Formou os 12, mas ele também tinha um grupo menor de 3 e também andava com as multidões quando era necessário. Então, essa espiritualidade individualista que nós encontramos
na vida de Sansão, ela é negativa e não tem respaldo bíblico. Não deve ser assim. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que esse conteúdo possa ser revisto por cada um de nós, para que a gente assimile bastante essa história durante a semana. E na semana que vem, nós voltaremos com o capítulo 15, de passagem, apenas relembrando alguns pontos dos versos de 1 a 8, e adentraremos nos versículos de 9 em diante. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos.